Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é quinta-feira e queremos apresentar o nosso coração, apresentar a nossa vida a Deus. Estamos iniciando o mês de julho. O mês de julho é dedicado a Nossa Senhora do Carmo. Seria o mês do escapulário. Que nós possamos buscar esta proteção em Nossa Senhora. Quero saudar a você que está chegando agora nesse canal de evangelização. Se ainda não é inscrito, clique aqui nesse quadradinho vermelho logo abaixo, inscreva-se, totalmente gratuito. E para que você possa receber uma mensagem sempre aí no seu celular, procure clicar naquele sininho que aparece logo em seguida, e aí sempre que postarmos um novo conteúdo, você já recebe aí no seu celular, tá bom? Então vamos meditar a palavra, você pode pegar também a sua Bíblia e vamos rezar juntos. O evangelho de hoje é retirado de Mateus, capítulo 9, versículos 1 ao 8. O texto diz assim: Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil, dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos que aquela multidão glorifica a Deus por ter visto a obra que Jesus fez. Mas diante desta obra, desse milagre, eles não reconhecem Jesus como o Filho de Deus, apenas louvam e agradecem a Deus por ter dado tal poder aos homens. Então, igualam Jesus como um deles. Não há esse reconhecimento. Jesus não está preocupado com o reconhecimento. Jesus está preocupado com a conversão, com a salvação de todos. Por isso, essas pessoas, com o passar do tempo, vão se dando conta. E por isso que nós não podemos criticar, apontar o dedo para as pessoas e dizer: não, esse não tem salvação. Cada um vai alcançar a sua salvação no tempo certo, desde que o seu coração esteja preparado. A salvação não é algo matemático, olha, hoje vai ser o dia da salvação. Para alguns pode ser, mas para uma multidão não vai ser. E aqui, Jesus, que atravessa a margem do lago e vai para a sua cidade. E ali apresentaram a Jesus um paralítico, que estava deitado numa cama. E olhando, veja que o poder do olhar é interessante na vida de Jesus, mas nós também vemos que o poder do nosso olhar também, ele influencia nas nossas relações. A forma como você olha para as pessoas, a forma como o esposo olha para a esposa para o esposo é diferente. A forma como nós olhamos para os amigos, a forma como nós olhamos para alguma situação que nós não gostamos. Então, a manifestação que se dá pelo olhar é muito forte. E Jesus vê a fé daquele homem. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. A forma como aqueles homens que carregavam aquela cama olhavam para aquele paralítico, ali Jesus identificou a fé que eles traziam no seu coração. Então é esse olhar misericordioso de Deus que cura, que realiza milagres.
Pelo contrário também, Jesus olha para aqueles outros. Veja só, vamos acompanhar o texto. Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? É esse olhar também para aqueles que julgam, para aqueles que condenam, porque eles estavam condenando Jesus. Assim como naquele mesmo ambiente, pessoas buscavam a salvação, outras pessoas buscavam a condenação. Queriam condenar Jesus. Ele está blasfemando. Quem é ele agora para dizer que vai perdoar pecados, caso ele é Deus? E é assim que nós vivemos nessa disparidade de situações da nossa vida. Estamos no mesmo ambiente. Pessoas buscam a salvação e outras pessoas buscam a condenação. No mesmo ambiente, com as mesmas pessoas. Então, a salvação, ela brota muito do nosso sentimento, do nosso coração, das nossas atitudes, das nossas vontades. E aí nós vamos conseguir nos aproximar de Deus. Os teus pecados estão perdoados. Pela forma como aquelas pessoas carregavam aquela cama daquele paralítico, Jesus disse: aqui existe alguém com muita fé. E eu digo a esse paralítico: levanta-te, porque os teus pecados estão perdoados. Enquanto outros buscavam julgamento. Quantas e quantas pessoas nós vemos dentro das nossas igrejas que vivem dessa forma? Pessoas que se colocam em oração apresentando o seu pobre coração, suas fragilidades humanas. Mas outras pessoas que também só entram dentro da igreja para ficar olhando como as pessoas estão vestindo, como que elas se comportam, com quem elas estão. Por que nós fazemos isso? Não seria muito mais fácil abreviarmos as situações e nos colocar na presença de Deus para nos colocar nessa postura orante? Seria muito mais fácil, não? Mas então nós estamos buscando o difícil, o complicado, e quem busca o complicado se complica cada vez mais. Quem busca a simplicidade simplifica a sua vida cada vez mais. E o simplificar não é reduzir, é deixar a vida mais leve, deixar as situações mais pacíficas. Que hoje, nesta quinta-feira, nós possamos buscar a Deus com esse coração cheio de paz. Viver no mesmo ambiente que as demais pessoas, não é nos isolar, é viver nesse mesmo ambiente. E nesse ambiente, buscar a Deus e testemunhar a Deus. Você aí no seu trabalho, dentro da sua casa, enfim, onde você for hoje, procure ser um testemunho vivo desse Deus que mora em nós. Vamos pedir a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, um santo e abençoado dia, um bom trabalho e até o próximo programa.